Olá, estamos aqui para mais uma edição do programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o nosso SEAC aqui de Bauru. E chegando até vocês através da nossa parceira TV Prevê aqui de Bauru. E hoje estamos recebendo o Sidney Fernandes para um bate-papo. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Muito obrigado. Hoje o nosso assunto é um assunto interessante que muitas pessoas comentam, outras falam, mas muita gente só fala, Sidney. Eu hoje gostaria de entrar a fundo nessa situação e perguntar para você, anjos da guarda realmente existem, Sidney? A primeira informação que tivemos, deve ter alguma coisa antes disso, mas que a gente tem aqui no Ocidente, são os evangelhos. Uhum. E temos informações que vêm dos evangelistas que realmente Jesus referia-se em vários momentos à proteção que o homem tem do plano espiritual. Não com essas palavras, mas sim, consta dos evangelhos que todos nós temos protetores. Muitos teólogos, muitos estudiosos, inclusive da Igreja Católica, assinaram embaixo a informação e davam conselhos para os seus fiéis, para que eles confiassem, vamos usar a terminologia mais usual, nos seus anjos da guarda. E nós, a partir de 1857, nós espíritas passamos a ter a confirmação. Espíritos realmente são designados especificamente para nos conduzir, nos aconselhar e a nos proteger. E quando falamos em anjos da guarda, né, Sidney, vem aquela ideia na nossa cabeça de um ser com uma roupa grande, reluzente, asas, mas nem todo anjo da guarda é assim, né, Sidney? De onde veio essa ideia, você acredita, de anjo com asa, protegendo a gente, onde a gente vai estar ali com cuidado, como se fosse uma babá? Eles não são nossas babás, né? Bem, você misturou algumas coisas que são reais, outras são imaginárias. Com relação às asas, eu deduzo que, como nós acreditamos que os anjos da guarda vêm do céu, e na nossa cabeça o céu está acima de nós, eu imagino que as pessoas que começaram a desenhar anjos da guarda disseram, bom, para eles poderem levitar e voar, se locomover, eles precisam de asas. Mas, na verdade, nós sabemos que espíritos evoluídos, que eles têm a faculdade de se locomover com a velocidade acima da luz, com a velocidade do pensamento. Entendi. E você falou mais, eles são as nossas babás? Olha, Theo, ainda hoje de manhã nós gravamos um programa, você até comentou comigo. As crianças têm uma proteção especial? Tem. E antes mesmo de elas nascerem, quando a vida deles está sendo programada no plano espiritual, os nossos protetores, os nossos anjos, têm contato com a mãe, com o pai, acompanham a gravidez, e acompanham a criança como se fossem verdadeiras babás mesmo, até mais ou menos os 6, 7 anos de idade. A partir dali, isso está registrado. Os próprios protetores dizem, eu vou ficar ao lado desta vida aqui, mesmo antes de ele nascer, e vou progredir até os 7 ou 8 anos de idade. E daí, depois disso, você vai abandoná-lo? Não, aí eu vou fazer uma espécie de liberdade vigiada. Então, a partir daí, eles deixam que a criança caminhe com as próprias pernas. Então, você falou várias coisas aí, que algumas são parcialmente corretas mesmo.
Eu não sei mais o que você perguntou. Não, foi essa questão das asas e a questão das babás mesmo, porque tem um quadro famoso, eu não sei se é uma pintura ou se é uma criação digital, de duas criancinhas brincando, não sei se você já deve ter visto. Sim. Tem uma bola e tem um anjo ali. Então a gente tem aquela ideia de que os anjos da guarda, independentemente se tem ou não asas, como sejam as pessoas acreditam, estão sempre ali ao nosso encalço nos ajudando. Por isso eu perguntei a questão da babá. O nome, a figura, a maneira como o protetor espiritual se manifesta depende muito das nossas crenças. Eles, vamos dizer assim, respeitam o nosso modo de ver. Então, uma pessoa, um católico que acredita que o anjo da guarda dele tem asas, ele vai se manifestar com asas para que ele possa ser reconhecido. E quanto ao nome, nós sabemos o nome do anjo? Pouco importa o nome. Nós podemos dar o nome que quisermos para o protetor. Ele vai responder, ele vai atender. Mesmo porque o que vai interessar mesmo é a nossa vibração. Aliás, não é bem vibração, a nossa sintonia com eles. Com eles. E como você disse, é a questão de eu entender ele dessa ou daquela maneira, isso não vai influenciar nada na ajuda que ele tem para com a gente, né? O que vai influenciar é se nós damos ou não condições para ele nos proteger. Entendi. Nós temos depoimentos de protetores espirituais que ficam assim, a expressão é minha, não é deles, vai? Eles ficam agoniados porque não conseguem nos ajudar, porque nós não oferecemos condições para ser ajudados. Para ser ajudados. Não fazemos uma sintonia com eles. E aquela questão anterior, que você falou deles estarem brilhantes, com roupas iluminadas, realmente um médium treinado, com vidência, vai perceber às vezes seres iluminados. Há uma descrição de André Luiz, em uma das suas obras, inclusive eu reproduzi num dos meus livros, se não me engano, no Sob a Luz que Liberta. Você lembra daqueles dois irmãos desse livro? Um deles, a hora que se aproxima uma criatura elevada, porque o protetor espiritual, às vezes, precisa recorrer a protetor dele, criaturas mais elevadas, que têm muita luz, muito amor no coração, para convencer o protegido dele a assumir certas atitudes. Entendi. Pois bem, um deles, quando apareceu, ele ajoelhou-se no chão porque ele achava que era a mãe de Jesus, que estava chegando, de tamanha iluminação que ele estava refletindo. Estamos nesse programa Despertar, hoje conversando com Sidney Fernandes sobre espíritos protetores. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já já.
Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, conversando com Sidney Fernandes, falando sobre espíritos protetores, ou anjo da guarda, como muitos queiram. No primeiro bloco, você passou por cima de uma pergunta, você comentou alguma coisa sobre uma pergunta que eu faço agora para você. Você falou que no momento ali do nascimento, da concepção de toda aquela programação, o anjo, o espírito protetor que vai dar aquele auxílio, já está por ali. Então, a minha pergunta seria, é a gente que escolhe ou ele que nos escolhe? Se ele já está ali no momento daquela programação, como funciona essa associação com o nosso protetor, Sidney? Vai depender muito da elevação do espírito, porque nós temos casos aí, eu mencionei essa participação do protetor espiritual na gestação, no acompanhamento, na programação da vinda para cá, mas eu estava me referindo a casos assim específicos em que o espírito tem condição de coparticipar desse planejamento. Tá. Mas há encarnações, Theo, que elas acontecem assim, não preparadas, às vezes de jovens muito novos ainda, que a reencarnação ocorre quase que de maneira automática. Então não há esse acompanhamento do protetor espiritual. Não significa que a criança que está nascendo não tenha protetor. Não tenha um, né? Todos nós temos protetores. E às vezes, dependendo da necessidade, da missão que o espírito tem, ele tem mais de um. Você me fez uma pergunta hoje de manhã a respeito de alguns espíritos que... Você falou em espíritos superiores, você até mencionou Gandhi. O Gandhi. Gandhi, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier... Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá. Eles não tinham um protetor, eles tinham uma falange que estava acompanhando. E outros que estão encarnados atualmente e têm grandes missões para desenvolver, eles recebem assistência constante para que eles possam ter condições de desenvolver bem as suas atividades. Eu já estou até adivinhando o que você vai perguntar. E quando o indivíduo tem más intenções, ele tem, abre aspas, também anjos protetores? O que você acha? Eu acredito que sim. Que você falou aí que todos nós temos um anjo protetor, eu não sei se ele vai estar tão ativo, mas deve ter, né? Eu acho que esses são os que mais precisam no caso, né? Então, Hitler tinha uma falange de espíritos que pensavam como ele. A sintonia que você falou no bloco passado, né? Isso. Você acha que, nesse caso, o espírito protetor dele, o bom espírito, o abandonou? Não, porque ele não tinha ideias, assim, vamos dizer, comprometedoras o tempo todo. Ninguém é bom ou mal o tempo todo. 100% do tempo. Então, quando ele, nos momentos que ele orava, que ele queria a sintonia com o bem, com a espiritualidade superior, o protetor dele voltava e tentava, inclusive, dissuadi-lo de algumas atitudes. Mas ele estava mais sintonizado com as falanges que lhe davam assistência para as atividades que ele pretendia desenvolver de dominar o mundo, né? Então, a escolha é nossa, Theo. Dependendo da maneira como nós pensamos, como agimos, nós podemos atrair os nossos protetores ou espíritos cujo pensamento combine conosco. Você conhece a expressão aí, você está com encosto. O espírito não encosta na gente, mas ele se aproxima da gente, aproxima-se mentalmente. Agora, qual o espírito que eu vou atrair? Depende
do meu pensamento, da minha atitude, do que eu estou fazendo da minha vida. E nessa questão que você disse aí, você usa sempre aquela expressão dessa sintonia, a gente busca também o rádio. E nem tem dia que eu tô querendo ouvir uma música mais barulhenta, eu vou sintonizar numa emissora mais barulhenta. Tem dia que eu quero uma música mais calma, tem dia que eu quero uma música mais neutra. O nosso pensamento funciona desse jeito também. Ele varia muito durante o dia. E como que funciona? O que o anjo da guarda faz nesses momentos aí? Ele tá ali sempre à espreita, esperando o que vai acontecer, ou ele espera a hora que essa sintonia cai no que ele está preparando ou querendo ajudar a gente? Quando você começa a conversar com uma pessoa e ela começa a olhar para outro lado e começa a conversar com outra pessoa, você continua conversando com ela? Não, né? Então, da mesma forma, o nosso protetor espiritual, ele está ali para protegê-lo, para acompanhá-lo. Mas se você vira as costas para ele e começa a vibrar, sintonizar com atitudes agressivas, pensando num crime, num assalto, num palavrão, numa mentira, numa desonestidade, ele se afasta. Se afasta. Porque aí você está dando atenção para outro tipo de informação. E assim ele fica à espreita. Uhum. Se você volta não, eu acho que não convém não fazer isso não vai fazer bem, vai prejudicar muita gente. Nessa hora, né? Ele volta. Você tem razão. Isso não deve ser feito. Enfim, nós é que elegemos a influência que recebemos. E o protetor espiritual está ali à disposição. Ele fica ali grudado ao lado? Não, ele pode ficar até milhões de quilômetros à distância que ele nos sintoniza. E ele pode ver o que estamos fazendo, o que estamos pensando. Uhum. E aí ele vai nos influenciar de acordo com a nossa tendência, com a nossa escolha. Enfim, deixa-nos com o livre-arbítrio. Entendi. E pessoas que estão ali do outro lado, nos assistindo nesse momento, aí ela vai pensar assim, mas tudo dá errado pra mim, tudo acontece desse jeito ou daquele jeito, e vocês estão falando que todo mundo tem um protetor. Temos um protetor espiritual, nós não temos assim alguém que vai resolver os nossos problemas, né, Cine? Tem gente que faz esse tipo de confusão, já conversei com pessoas que falam, você fala que tem, já vi lá na palestra que fala que tem anjo protetor, que ajuda a gente e tudo mais, mas por que nada funciona pra mim? Existem algumas coisas, Theo, que nós semeamos no passado. E esse passado pode ser nesta vida, pode ser na minha infância, como pode ser na vida passada. Pode ser ontem. Isso. Né? A influência que eu posso receber pode ser tanto da vida passada como da semana passada. Uhum. E aí, há certas coisas, há certas dores, certas provações que podem ser amenizadas, outras não. Então, dependendo da semeadura que eu fiz, eu estou me programando para colher os frutos do mal que eu fiz no passado. Mas se de repente eu começo a fazer o bem agora, o bem neutraliza o mal. O bem diminui a carga que eu trago do passado. Pedro, na sua primeira epístola, ele dizia claramente: o amor cobre uma multidão de pecados. Isto é, abrindo a possibilidade. E André Luiz fala disso também. Uhum. Ele fala de uma outra maneira, que o bem que você faz anula, minimiza e confronta com a dor que você iria passar. Agora, se você não faz o bem, você só pensa em prejudicar outras pessoas, e há uma programação de uma doença, de um problema qualquer, vai acontecer. Mesmo que o protetor espiritual queira ajudá-lo, certas coisas, infelizmente, não podem ser modificadas. E isso passa pela questão que você falou do amor. Ela pode vir com mais gravidade ou com uma gravidade menor, né? Exatamente. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, voltaremos daqui a pouquinho para o nosso terceiro e último bloco desse nosso programa Despertar de hoje. A gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje, conversando com Sidney Fernandes. Sidney, como eu disse no bloco anterior, pessoas estão vendo a gente, estão falando assim, mas aí você falou, né, que o nosso protetor pode ser mais elevado, mais elevado do que a gente, mas pode ser mais elevado no grau lá dos protetores. Como que eu posso, de alguma maneira, retribuir a ele o que ele faz por mim, sei lá, em forma de oração? Ou tem alguma situação que eu posso retribuir esse carinho? Porque ele está sempre trabalhando em prol do nosso bem, né? Como você disse, a hora que a gente não está muito legal, ele dá afastado. A hora que a gente precisa e se conecta com ele, ele volta. Tem como a gente meio que agradecer ao nosso protetor espiritual? Eu recebi há poucos dias uma informação, alguns depoimentos que foram colhidos de vários protetores espirituais que estavam em reunião no plano espiritual. E eu lembro-me de 2 depoimentos. Um deles dizendo, olha, o meu protegido nem se lembra que eu existo. O outro falou, ele tem ideias suicidas e fica, toda vez que ele tem um problema amoroso, ele volta a ter ideias suicidas. Eita. Então, às vezes, muitas vezes, não é às vezes, muitas vezes, nós não criamos condições para o anjo da guarda nos ajudar. Dizem eles que o certo seria estabelecer com o protetor espiritual uma espécie de amizade, de um diálogo constante. Às vezes a gente estranha uma pessoa falar, por favor, me ajuda aí. Não, isso aí significa que você está consciente de que ele pode auxiliá-lo, não pode resolver todos os nossos problemas, mas pode nos inspirar. Por exemplo, lembro de um caso que o seu Moretti contou, de um indivíduo que estava desempregado. E ele orou para que o anjo da guarda o ajudasse. Falou, sei lá, acho que ele não vai me ajudar não. E saiu para procurar emprego. E de repente, deu na veneta dele, deu na cabeça dele de parar numa banca de jornais. Eu fui lá, ele não tinha dinheiro para comprar o jornal, mas pediu permissão lá, pegou um jornal. De repente, parece que brilhou para ele assim, um classificado, com uma oportunidade de emprego. Então, ele nem estava pensando em pegar o jornal. O protetor espiritual falou, olha, dá uma olhadinha naquele jornal ali. Ele foi dali. Então, as maneiras que eles encontram para se comunicar conosco, pode ser através de um recorte no jornal, um conselho de um amigo, um e-mail que você recebe. Uma lembrança vaga. Uma lembrança assim, puxa, tem um caso em que eu vim para cá e um amigo comum nosso estava hospitalizado. E eu falei, eu vou sair da gravação, vou passar lá para visitá-lo. Esqueci completamente do assunto. Mas, de repente, em vez de seguir o caminho que geralmente eu faço, vou pela 7 de setembro, subo uma rua paralela, Gerson França, de repente eu me distraí assim, eu estava passando lá pela rua Monsenhor Claro, lá por cima. Ué, por que eu vim por aqui? A hora que eu passei em frente do hospital... Lembrei. Putz, queria fazer uma visita pro seu Zé, encostei o carro ali, estacionei, fui lá visitar. Para mim, aquilo foi um alerta para que eu não me esquecesse de visitar o seu Zé. Tem um outro caso, isso eu quando era pequeno. Meu pai foi comigo, com a minha mãe, e nós estávamos lá no estádio Alfredo de Castilho. Nós íamos todo domingo de manhã na piscina lá do estádio. E nós estávamos, meu pai na direção, eu no meio, pequeno ainda, e minha mãe. Quando meu pai foi ligar a ignição do carro, para fazer funcionar, para dar marcha ré, minha mãe chamou pelo apelido carinhoso, falou assim, nego, você já olhou lá atrás, está tudo em ordem? E ele foi até impaciente com a minha mãe. Já olhei, Aparecida. Vai olhar de novo. Meu pai saiu pela porta, eu fui atrás dele, tinha um menininho, pequenininho,
filho do vizinho nosso, brincando com areia, bem atrás da roda do veículo. Como o veículo era alto, ele olhava pelo retrovisor, pelo vidro, não via ninguém. Nada. O molequinho estava embaixo. Se ele vai... Para mim, aquilo com certeza foi um estalo, um aviso do anjo da guarda nosso, da nossa família, e minha mãe captou a informação e falou, Nego, que era o apelido do meu pai, vai lá e dá uma olhada. E ele ficou assim, até meio bravo. Já olhei, Aparecida. Já vi, já. Não vai olhar de novo. Ele foi lá e deu graças a Deus que o protetor espiritual nos alertou que podia acontecer uma desgraça. E eles sempre dão essas dicas, né, Sidney? E acontece, será, de muitas pessoas estarem tão desconectas. Vamos dizer assim, hoje em dia com a informação, celular toda hora, tudo isso, a gente receber as informações e meio passar batido e não dar nada e depois ter algum problema? Sim, e pode acontecer deles usarem uma outra pessoa. Vou dar um exemplo. Tá. Você tem a intuição de fazer alguma coisa lá, vou deixar isso para lá. Você encontra a sua mãe, tá vindo lá da pescaria dela. E ela fala, filho, você fez tal coisa? Aí bate com aquela informação que você estava do seu anjo da guarda. Então isso é coisa séria. Então ele se utilizou da sua mãe, ou do seu filho, da sua esposa, de um amigo, de uma mensagem que chegou para você. Nossa, eu tenho que dar atenção para isso. Aí você volta a conectar-se com ele e aceita o conselho que ele está lhe dando. E então, isso posto, você citou aí o caso da mãe. Amigos também podem ter protetores espirituais em comum, Sidney? Será que isso pode acontecer? Amigos, parentes, pessoas próximas? Sem dúvida. Geralmente os familiares sempre estão próximos de nós. Nós, infelizmente, não temos mais tempo, chegamos ao final do nosso programa Despertar, mas teremos uma parte 2 falando sobre espíritos protetores. Até a próxima semana para mais um programa Despertar e muito obrigado pela sua presença, Sidney. Muito obrigado.